Olá, primeira série, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos finalizar o capítulo 3, fazendo a correção do dever de casa da aula passada, né? Que eu pedi que vocês fizessem na aula passada. Então vamos à questão. Eu pedi que vocês fizessem a questão 13, não foi isso? Da página 11. Questão 13 é uma questão adaptada da FUVEST, né? Então vestibular da FUVEST, que traz pra gente aqui também uma questão de verdadeiro ou falso, tá? Pra gente analisar as afirmações que seguem sobre o quinhentismo, tá? Então, mais uma questão aqui para vocês testarem o conhecimento de vocês acerca do quinhentismo, saber se vocês de fato absorveram, né, o conteúdo, as principais características desse período de produção escrita, ok? Bem, então vamos lá. Afirmativa número 1. Diz assim, ó, a literatura de informação ressalta a importância do trabalho com o estilo, com a forma. Gente, essa opção é incorreta, é falsa. Por quê? Porque a literatura do quinhentismo, ela tinha sobretudo o quê? Uma função prática, né? Que era o quê? De retratar, né, a chegada dos portugueses, aquilo que eles encontraram, né, a característica das terras, do povo encontrado. Então era uma função mais prática, mais utilitarista, né? E então havia pouca preocupação, né, com essa questão estética, da forma, de rimas, metáforas. Não, isso não era uma preocupação nesse momento. Não havia essa preocupação estética, mas sim uma preocupação mais prática, mais utilitarista, né? Bem, então não havia essa preocupação com estilo nesse momento. A preocupação era retratar, né, da maneira mais fiel possível aquilo que havia sido encontrado, né? Então era uma literatura mais documental. A atitude de Caminha, né, Pero Vaz Caminha, em frente à terra recém-descoberta, de decepção e de repulsa pelo índio. Nós fizemos juntos, se não me engano, foi na aula 2 do capítulo 3, a leitura da carta, né, de um trechinho da carta de Pero Vaz Caminha. E lá nós podemos perceber que não havia ali um relato, né, de uma decepção, né, de uma grande repulsa pelo índio. Muito pelo contrário, era um relato até entusiasmado, né, com tanta novidade que eles tinham encontrado. É claro que dá para perceber ali já, né, pela fala, né, que é transcrita ali pela fala, né, que aparece ali na carta, né? Estavam todos nus, não havia nada que escondesse as suas vergonhas, né? A gente percebe ali esse choque cultural no começo, sim, mas não há ali nada que evidencie uma espécie de repulsa em relação ao povo indígena, né? Muito pelo contrário. O que há ali o que a carta mostra, né, é realmente assim as primeiras impressões, né? Acredito que os navegadores que vieram, né, ficaram impressionados, né, com os nativos, tá? Houve esse choque cultural, mas isso também despertou uma curiosidade de entender, de desbravar, de catequizar aquele povo nativo, não uma repulsa. Então a gente marca F de falso. Terceira afirmativa, a produção informativa do quinhentismo frente à terra tem maior valor histórico documental que literário. Perfeito, né? Opção corretíssima, sim. Né? Essa produção quinhentista, ela tem um valor histórico, um valor documental, né? Ela reflete a história da nossa colonização, né? Mas é muito mais um valor histórico documental do que literário. Por quê? Porque não havia uma preocupação estética, né? E sim uma preocupação mais prática, né? Nesse momento de retratar a chegada dos portugueses, esse primeiro encontro com os nativos e o desenrolar ali do processo de colonização. Vamos lá, 1, 2, 3, 4. A exaltação ufanista das virtudes da terra prestava-se também ao incentivo à imigração e aos investimentos da Europa na colônia? Sim, evidentemente que sim, né? A literatura desse período, né, denominado quinhentismo, servia, como nós vimos na aula passada, à corte, né? Então, todos esses relatos aí positivos, né, das riquezas aqui encontradas, né, da natureza e tudo mais, serviam como uma espécie de incentivo, porque naquele momento a metrópole precisava, assim, enviar cada vez mais pessoas para cá, portugueses para cá, para
conquistar de vez, dominar de vez e explorar a terra recém-descoberta, né? Então, sim, a gente vai marcar como verdadeira essa opção. Autores românticos e modernistas valeram-se de sugestões temáticas e formais das crônicas de viagem? Sim, né? A gente tem aqui o quê? Uma base da literatura, né? O início, ainda que de forma muito embrionária, de uma produção escrita, literária aqui do Brasil, né? Então, de uma forma ou de outra, todos os movimentos literários que vão ocorrer, né, posteriormente a esse período inicial, vão se valer de alguma forma, né, da base, da origem, tá? Que é o movimento quinhentista. Então, sim, a gente pode marcar como ok, como verdadeiro. A literatura dos viajantes é ocorrência exclusiva brasileira, não tendo nenhum similar em nenhuma outra parte do mundo. Gente, é só a gente pensar que esse período é o período das grandes navegações. Então, não só Portugal se lança ao mar, como também outros países europeus, como Espanha, França, né, que vão conquistando também terras aqui no continente americano e em outros continentes, tá? Assim como o continente africano, né, que foi dominado também por povos europeus. Então, era comum, né, nesse período, esses relatos de viagem. Era necessário documentar, cadastrar, né? Vamos pensar numa época que não havia internet, não havia televisão, né? Então, a comunicação realmente era feita por cartas, né? Havia uma expedição que vinha, que navegava, que atravessava o oceano, chegava, né, em novas terras. E aí, o que eles encontraram? Realmente valeria a pena a coroa, né, se instalar aqui? Então era realmente necessário haver essa documentação por meio dessas cartas. Então não era uma exclusividade brasileira, né? Era comum na época das grandes navegações, tá? Bem, e por fim a gente tem a última opção aqui. A poesia de Anchieta, né, está presa aos modelos renascentistas e reflete em seus sonetos uma transparente influência de Camões, né? O movimento renascentista ocorre aí em meados do século XVI para o final, né? Então a gente tem aqui, pensando em termos históricos, até uma aproximação, né, entre fatos. Mas não, né? O padre José de Anchieta escreveu sim vários poemas, mas não tinha a influência desse movimento renascentista, nem de Camões, né? Era um padre, era um jesuíta, veio para cá também com o objetivo, né, de propagação da fé cristã. Então, seus poemas estavam aí no âmbito, né, da religiosidade, da catequização, tá? Então, não tinham nada a ver aqui com o movimento renascentista. Então, vamos marcar falso. Inclusive, nós já lemos também, já vimos aqui alguns trechos de poemas, né, do padre José de Anchieta. Beleza? Então, gente, concluímos o capítulo, tá? Vamos finalizar aqui o capítulo 3. Vejo vocês na próxima aula para a gente iniciar o capítulo 4, tudo bem? Espero que tenha ficado tudo claro, muito bem entendido sobre o movimento quinhentista, sobre esse período de escrita, de início da escrita brasileira, tá? Em território brasileiro. Beleza? Então é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau!